Estudos indicam que, no Brasil, pelo menos 35% dos medicamentos são adquiridos sem prescrição médica. E mesmo aqueles em que a receita não é obrigatória, o correto seria ter a indicação de um profissional da saúde. No entanto, tem gente que não se preocupa com isso. O senhor costuma se automedicar? Às vezes, tipo dor de cabeça, dor de garganta, assim, gripe. Mas, tipo, se for algo mais grave, daí não, né? E por que o senhor costuma fazer isso? Dá uma preguiça de ir até o médico? Ah, também, mas sei lá, porque a gente sempre tem em casa, remedinho para dor de cabeça, alguma coisa. Em alguns casos. Como, por exemplo? Dor de cabeça, um pequeno resfriado. Muita gente também não se preocupa com a forma certa de armazenar os medicamentos em casa. Eu costumo ter um lugar, uma caixa própria só para os remédios. Mas em que peça da casa? Normalmente na cozinha, num lugar mais alto, assim. Eu guardo num potezinho plástico, assim, uma próprio e guardo uma gaveta. Na hora de descartar os remédios vencidos, algumas pessoas ainda jogam os medicamentos no lixo, mas também tem aqueles que fazem o descarte da forma correta. Ele é descartado no lixo. Não tem uma preocupação em um descarte especial. E quando por acaso vence algum medicamento, como é que a senhora faz o descarte dele? Vai aqui na farmácia. A farmácia aceita medicamento vencido. Tem farmácias que tem os descartes, né? Tipo, por exemplo, a farmácia Panvel, a gente descarta os medicamentos, né? Por essa razão, a Secretaria Municipal da Saúde está capacitando os profissionais da cidade para levar a conscientização sobre o uso racional dos medicamentos. Bom, então, e para tirar todas essas dúvidas a respeito do uso dos medicamentos, quem está aqui do meu lado é a coordenadora da assistência farmacêutica, Mônica Menegatti. Mônica, me conta então, como que deve ser feito o descarte dos medicamentos? Boa tarde. Então, o descarte dos medicamentos ele não pode ser feito no lixo comum, porque o medicamento ele é e por isso ele pode estar contaminando o meio ambiente. Então, todo medicamento que ele não estiver mais sendo utilizado ou que ele estiver vencido, ele deve ser descartado adequadamente. Então, o usuário ele deve procurar um posto de coleta. Existem farmácias e drogarias que coletam esses medicamentos vencidos, não mais próprios para o uso, e vão dar o encaminhamento correto no descarte. E qual a principal dica para que essas pessoas armazenem da forma correta os medicamentos em casa? Em casa a gente tem que ter um cuidado onde a gente guarda os medicamentos, porque, como eu falei, são produtos obtidos através são produtos químicos. Então, eles podem sofrer algumas alterações por causa do meio ambiente. Então, por exemplo, uma exposição solar, ao calor, à umidade, tudo isso pode gerar uma degradação no medicamento e por isso ele pode chegar a perder o seu efeito. Então, é importante que a gente cuide, guarde protegido da luz, protegido da umidade. Então, banheiro, cozinha não são bons lugares para guardar medicamento e é onde a gente sabe que na prática as pessoas acabam guardando. Então, procure um armário, né, protegendo dessas condições, e também pensar em deixar longe do acesso de crianças, né, porque elas podem estar ingerindo acidentalmente esses produtos e estarem se intoxicando. Mônica, a gente sabe também que tem muita gente que acaba se automedicando. Quais os principais riscos de se fazer isso? A automedicação, mesmo às vezes por medicamentos que são isentos de prescrição, que a gente tem fácil acesso de compra, ela não é isenta de riscos, porque os medicamentos eles podem estar interferindo com outros medicamentos que a pessoa já usa, né, de uso continuado, mascarando algum sintoma de alguma doença, pode estar desencadeando alguma reação alérgica ou alguma intoxicação. Então, a gente sempre orienta que as pessoas procurem um profissional de saúde, procurem um médico e usem os medicamentos com uma orientação correta.